Olá, pessoal, bom dia. Difícil para mim dar palestra sim, porque eu não tenho o retorno de vocês. Quem está comigo, levanta a mão. Beleza, vamos acordar aí, galera. Meu nome é Nelise Gripe, eu trabalho há 24 anos já com TI, há 11 só com agilidade. E para mim é sempre um nervosismo estar aqui na frente, mesmo palestrando nas comunidades, porque cada vez o TI está inovando, então agora a gente já tem que dar com fone de ouvido, com head, então a gente está sempre sendo desafiado. E a minha palestra aqui foi sobre como extrair necessidade e entregar valor do seu usuário. Eu faço um trabalho com a comunidade e com os grandes eventos de tecnologia e agilidade no país, que vocês escolham o título da palestra que eu vou dar. Isso faz com que eu coloque toda a minha experiência desses 24 anos de tecnologia nas palestras que eu dou. Como a gente não tinha no Scrum Day nenhuma palestra voltada para como eu extraio necessidade de usuário e entrego para ele valor, eu propus esse título, até porque eu já fui analista de produto, já fui analista de negócio, então eu espero que vocês gostem da palestra. Ela está bem resumida, mas eu vou falar muita coisa, eu dou muitas voltas, eu faço uma palestra bem completa, então espero que vocês gostem. Tá? Bom, aqui está um pouco da mini bio, então vou falar rapidamente. São 24 anos de carreira em TI, comecei como desenvolvedora, fui analista de processo, de negócio, de sistema, de produto, virei líder de equipe, comecei a trabalhar com ágil, cheguei ao ponto de ser gestora e ter várias equipes em ágil, trabalhando com ágil. E aí, há 5 anos atrás, eu resolvi criar uma consultoria e começar a prestar consultoria nas empresas. Então, hoje, o meu trabalho é fazer consultorias de transformação digital e ágil nas empresas. Quem quiser meu contato, eu tenho um blog onde eu compartilho todas as minhas experiências, práticas, dinâmicas e, inclusive, palestras. Tem também muito artigo, vídeo, e tem o meu contato lá, que eu também tenho muito material para compartilhar. Mas vamos começar a palestra. Está todo mundo me ouvindo? Estou adorando isso. Então, vamos lá. Necessidade. O que é necessidade? Se a gente for pensar e se a gente for procurar o que é necessidade, é um estado interno de insatisfação causado pela falta de algum bem necessário ao bem-estar. Necessidade é tudo aquilo que eu preciso ter. Não é o que eu vou ter porque o amiguinho do lado tem, ou porque o meu concorrente lançou, ou porque eu vou fazer de uma forma que vai ser igual e vou chamar mais atenção. Eu tenho que pensar em necessidade. O que realmente importa eu ter? E por que eu coloquei aqui embaixo esse ouvir aqui de propósito? Porque quando a gente está pensando em necessidade, a gente tem que ouvir. E a gente tem um problema cultural muito ruim, que a gente não sabe ouvir as pessoas. A gente não pratica escuta ativa. Né? A pessoa começa a falar, a gente interrompe, ou a gente fala que o nosso problema é maior. Né? Então, a gente tem esse problema de ouvir. Como é que eu vou saber o que meu usuário precisa se eu não ouço ele, se eu não converso com ele? E a gente vai falar um pouco também de papel e de perfil dessas pessoas que trabalham captando essas demandas. Depois da necessidade, a gente tem uma palavra que é muito interessante, que é a oportunidade. O que é uma oportunidade? Uma ocasião favorável, um ensejo, uma conveniência que representa uma qualidade oportuna. Eu posso ter necessidade com oportunidade. Quem concorda, levanta a mão. Quando a gente começa a pensar em necessidade de usuário, que a gente começa a pensar em produto, a gente começa a pensar o quê? Eu posso ter uma necessidade e fazer dela uma oportunidade. Então, um exemplo que a gente tem é o Steve Jobs, quando ele lançou o touchscreen. Todo mundo tinha celular, todo mundo usava celular. Mas ele fez o quê? Eu vou ter a necessidade de ter um celular, mas que eu possa fazer o quê? Deslizar o meu dedo na tela. E isso foi o quê? Uma oportunidade. E, geralmente, a gente só vê a oportunidade quando a gente experimenta. Enquanto a gente não experimenta, a gente não sabe o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo tem valor. O que tem valor para você? Como é que eu vou saber o valor se eu não usei, se eu não experimentei, se eu não absorvi? Então, a gente fala muito nos congressos de agilidade, tecnologia, a gente ouve muito falar sobre
Ah, tem que ter necessidade, licitar requisito, levantar necessidades do cliente. Mas em nenhum momento a gente pensa em o quê? Oportunidade. E aí você vai ver, o número de startups está crescendo? Tá. Por quê? Ele alinha necessidade com oportunidade. Se eu for lançar algo que é necessário para os meus usuários, mas que eu não vou criar uma oportunidade, eu vou estar fazendo o quê? O mesmo do mesmo. Então, eu não consigo alavancar, eu não consigo sair na frente. Então, o importante da oportunidade é a gente experimentar. E aí, se a gente for pensar em necessidade e oportunidade, eu tenho que pensar nesses 3 viés. O que eu for criar, o que eu for levantar, precisa ser usável, precisa ser viável e precisa ser factível. Quando eu estou falando de usável, a pessoa tem que intuitivamente usar o que eu estou criando. Se eu tiver que dar muito manual, se eu tiver que dar muito tratamento, muita coisa, o que acontece com o meu usuário? Ele larga de mão. E aí você ouve as empresas que fazem ERP, sistemas ERP, aplicativos, falando, a gente teve muito sucesso no lançamento. E aí depois aconteceu o quê? Puf, caiu. Então, a gente tem que pensar o que eu vou estar criando, que vai estar suprindo a necessidade, criando uma oportunidade e vai ser usável. Viável, como eu vou viabilizar o que eu estou criando, o que eu estou levantando? Eu vou viabilizar isso em plataformas, em redes digitais, em empresas, em comunidades, em eventos? Quais são os viés que eu vou atacar? E factível, tem que ser o quê? Fácil de comprar. Eu preciso ter. Eu tenho que criar a necessidade de ter. Eu tenho que ter essa oportunidade. Então, se eu não colocar o factível, eu vou criar um castelo lindo, encantado, e ninguém vai absorver esse castelo. Tá? Então, é importante a gente pensar nesses fatores. Se eu tenho necessidade somada à oportunidade, eu começo a pensar em quê? Em valor. Eu estou entregando valor de negócio. Eu estou entregando valor para o meu usuário. O que é valor? É a percepção do usuário, não é a minha percepção. Dentro de TI, a gente tem uma grande falha. A gente sempre acha que nós que construímos algo, sabemos o que o usuário quer. É verdade ou é mentira, gente? Levanta a mão. Verdade, não é? Todo mundo sabe disso. E quantas vezes a gente, num projeto, a gente tem que fazer algo que a gente sabe que não vai ser factível, que não vai ser usável, mas aí a gente recebe a ordem de alguém e fala assim, não, faz assim mesmo, a gente entrega. Se der algum problema, depois a gente corrige. A gente faz uma nova feature. E aí a gente está tendo retrabalho. Né? A gente está perdendo o tempo que a gente tinha de fazer uma coisa legal e entregando qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que tem valor para o meu usuário? A gente tem falado muito sobre mapeamento de fluxo de valor. É a frase do momento. Né? Você quer vender treinamento? Mapeamento de fluxo de valor. Você quer vender livro? Mapeamento de fluxo de valor. E aí, um dia, um rapaz chegou para mim semana passada e falou, Annelise, o que é mapear fluxo de valor? Eu falei, é você saber o que tem valor para o usuário e ver o fluxo dele dentro do processo, nas áreas. Isso é mapear. O que eu preciso de insumo e de informação para iniciar alguma necessidade, para construir uma feature? Isso é mapeamento de fluxo de valor. Fluxo de valor é toda a informação que trafega, desde o início que ela entrar dentro da empresa até a entrega final. Nós temos uma ninja aqui, gente. Olha, eu não vou gritar com vocês. Bom, e aí tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que ele fala, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Nem sempre eu vou estar pagando e vou estar recebendo valor. Só que hoje, como a nossa economia mudou muito, eu não tenho mais dinheiro para ficar apostando em várias ideias, em várias necessidades, em vários projetos. Hoje eu tenho que colocar o pouco dinheiro ali, que a gente parte dessa ideia de MVP, de um projeto inicial, e fazer com que ele me retorne valor rapidamente, que é o tal do ROI, que a gente fala tanto, né? Retorno do investimento. Então, se eu demorar muito para ter valor, eu não soube levantar a minha necessidade. Eu não soube criar a oportunidade para ter valor.
Então, eu botei essa frase aqui, que eu quero muito que vocês levem essa frase na cabeça de vocês. Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente recebe. E isso vai valer para a vida pessoal de vocês. Quando eu vou comprar um carro, uma roupa, uma casa, qual o valor que você quer receber? O que você quer receber daquilo que você está pagando? Beleza? Quem levanta a necessidade do meu usuário? Analista de negócio, analista de produto, Product Owner, Product Manager. Essas pessoas que eu estou falando aqui são pessoas qualificadas, ou espera-se que seja, né, qualificadas para fazer esse trabalho. Essas pessoas têm que ter um viés de humana muito forte. Porque eu vou falar um cenário para vocês. Eu adoro botar cenários para vocês conseguirem entender melhor. Se eu tenho um analista de negócio ou um analista que levanta a necessidade, ele não gosta de conversar com as pessoas. É uma característica dele, ele odeia conversar com as pessoas. E aí ele está no seu time e ele vai lá levantar a necessidade do usuário. E chega lá, o usuário faz o quê? O usuário quer sempre o mundo, né, gente? Ele quer sempre, o dinheiro dele é pouco, a prioridade dele é baixa, mas ele quer o mundo, ele quer tudo. E aí ele começa a ouvir e ele vai só anotando. O que ele está fazendo que a gente fala? Ele está tirando pedido. Ele virou garçom. Olha que legal. Não temos mais um analista de negócio, nós temos um garçom. Ele vai na mesa e tira pedido. E tira o pedido muito mal, porque dependendo do cliente, você vai querer batata frita com queijo cheddar. E aí ele vai te mandar só a batata frita. Então a gente tem que começar a pensar. Eu ouço muito o pessoal da parte de negócio, de PO, de analista de negócio, falando assim: ah, Nelise, mas o mercado não valoriza a gente. E eu falo: você tem que se valorizar. Quem dá valor a você é você mesmo. Então, se as pessoas não estão identificando isso em você, porque você não está fazendo o seu trabalho bem feito. Tá? E tem muita gente que me questiona sobre o Product Manager, né? O tal do PM que a gente fala tanto. Ah, mas o PM não está lá no buraco do queijo. Não, o PM está lá vendo o concorrente, está vendo o benchmark, está vendo as empresas que estão fazendo lançamento, o que ele pode lançar e ir naquela onda e ganhar mais. Então, ele é um cara que ele está voltado mais para a estratégia do produto do que para o próprio produto em si. Ele precisa ficar rodando o mercado para ver as novidades. Então, de qualquer maneira, ele está levantando necessidade e melhor. Ninguém melhor do que esse cara para levantar o quê? Oportunidades de negócio. Porque ele tem que ficar visualizando tudo o que está acontecendo no cenário de TI. Então, essas 4 pessoas é o que a gente hoje tem mais voltado de carga e função dentro de times ágeis para trabalhar com levantamento de necessidade. E aí, qual é o perfil profissional? Eu vou falar para vocês, eu estou amando o Scrum Day. Eu achei que eu ia morrer e ninguém ia falar de comportamento de pessoa. Amém, Senhor, estou aqui. Eu sempre trabalhei muito voltado para o ser humano, para a pessoa. Por quê? Se eu não trabalho capacitações nas pessoas, habilidades, atitudes, elas não vão absorver ágil nem nada. Se as pessoas não estiverem preparadas para receber uma função, elas não vão saber como se comportar. E o que eu vejo mais no mercado, tanto como uma pessoa da comunidade, quanto consultora, e quanto uma pessoa palestrante, é que as empresas jogam post-it na parede, dá perfil para todo mundo, função, e sai correndo. E não ensina as pessoas a trabalharem. Qual é o perfil de um PO? Qual é o perfil do analista de negócio dentro da agilidade? Tem mudança? Tem alteração? Podemos fazer técnicas diferentes? Isso não é trabalhado. E aí eu tenho que ficar ouvindo o RH falando: ah, a pessoa performava muito bem antes do ágil. Mas depois do ágil, a pessoa, não sei o que aconteceu, ela não está fazendo nada dentro do time. E aí a primeira pergunta que eu faço para o RH, ou para o líder de equipe, ou para o gestor: essa pessoa foi trabalhada para receber essa função? Essa pessoa sabe o que ela realmente precisa fazer? E geralmente a resposta é não. Quantos de vocês já viram esse cenário? Levanta a mão. Que legal, a dor não é só minha, né? Fico feliz. Então, um profissional para trabalhar levantando necessidade, oportunidade, valor de negócio, ele precisa entender o negócio. Eu tenho que estar dentro de um contexto. Eu preciso saber ouvir
Aquele cara que não ouve, que não tem escuta ativa, ele vai ser um péssimo profissional. Ele vai ferrar toda a cadeia de valores. Quando eu estou falando de cadeia de valores, eu estou falando o seguinte: a necessidade é a primeira coisa que entra dentro de um fluxo de trabalho. É a demanda, é o que está chegando. Se eu não fizer o meu trabalho lá na ponta, na entrada, no início, bem feito, o que vai acontecer com o resto da cadeia de valor? Vai desengringolar. Vai contratar banana e entregar abacaxi. Ou senão vai contratar uma casinha e você vai entregar um castelo encantado. Então a gente tem essa dificuldade. Se eu tenho o meu requisito, se eu tenho a minha feature, a minha user story bem escrita lá no início, com certeza eu vou ter critérios de aceite que vão me levar ao desenvolvimento do produto e vai entregar valor. Então eu tenho que ter cuidado nesse início, nesse start. Saber conversar. A gente tem que saber ouvir, falar, trocar, criar empatia entre as pessoas. Saber abordar. Gente, abordagem é tudo na vida da pessoa. Você está numa empresa formal e vem um analista de negócio informal. E aí, qual é? Qual o requisito hoje? Bacana aí, vou anotar. Você acha que um cara que trabalha na empresa há 30 anos, formalmente, ele vai gostar dessa pessoa? Cheia de gíria, de qual é meu irmão? E aí? Eu não estou sabendo abordar esse cara. Eu sequer olhei para ele e fiz uma leitura de quem ele é, de como ele se comporta. Ter um bom network. Quando a gente está levantando necessidade na empresa ou até nos clientes externos, a gente precisa ter network, a gente precisa saber quem é que está envolvido com aquilo, qual é o sistema impactado, quem são as áreas impactadas. Logo, eu preciso ter um bom network para permear todas essas áreas. Se eu não falo com fulano, não gosto de cicrano, não vou naquela área, o que acontece? As próprias pessoas dentro da empresa me sabotam, me boicotam. E acaba com o meu requisito. Já vai começar errado de início, porque as pessoas não gostam de mim, ou eu não gosto delas. E, por último, facilitar visualmente. Eu vejo muito analista de negócio antigo que fala assim: agora vê esse negócio do ágil, tem que ficar desenhando no quadro. Tem que ficar tirando foto do quadro. Tem que fazer... Eu virei designer agora. Já chega até a debochar. Mas, quando eu estou usando a parte visual, fica muito mais fácil do meu usuário, do meu cliente, falar: não, realmente faz sentido, era isso mesmo que eu pensei. Se a gente estiver trabalhando com aplicativo, com software, com telas, faz muito mais sentido a gente usar a parte visual. Fica fácil de ter entendimento. Não é que você precisa ser um cara da Walt Disney, pelo amor de Deus, ninguém está pedindo isso. Mas que você trabalhe em competências para conseguir fazer esse trabalho. Até aí tudo bem, gente? Levanta a mão, sim ou não? Beleza. Tem uns perdidos lá atrás que eu gostei de ver. E aí vem a importância do approach rapport. Toda pessoa que trabalha com usuário, com cliente, precisa ter approach rapport. E aí você vai falar assim: Annelise, o que é isso? Approach rapport são dinâmicas que a gente trata dentro do PNL, Programação Neurolinguística. O que o approach é? É como eu vou ler o meu usuário, o cliente, e vou abordar ele. Então, eu estou num evento de ágil, onde eu posso vir com calça rasgada. Então, aqui eu sou aceita com calça rasgada. Mas se eu chegar num evento formal, eu vou passar vergonha. Vai estar todo mundo de terninho, bonitinho, e eu de calça rasgada. Ainda vai olhar para mim e vai falar: ih, coitada, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma calça para ela, porque ela está sem calça. Isso é approach. Formas de abordar. Eu preciso estar visualmente empatizado com as pessoas que estão naquele evento. Eu preciso estar ali junto. E o que é o rapport? É como eu espelho o comportamento. Então, eu estou aqui, eu estou num ambiente descontraído, eu posso rir, eu posso brincar, eu posso contar uma piada, eu posso falar de agilidade, a gente pode tirar foto. Por quê? Vocês estão dando esse espelhamento de comportamento para mim. Se vocês não me dessem essa abertura, de repente eu ia ficar mais na minha. Então, se eu uso técnicas de approach, de rapport, não facilita o meu contato com as pessoas, não vai criar empatia, laços. É assim que a gente inicia. Outro dia tinha um amigo meu que estava num evento no Canadá
E ele mandou uma mensagem para mim escrita assim: Annelise, eu estou num evento, ninguém me conhece, ninguém fala comigo e eu não sei como abordar as pessoas. E eu estou me sentindo assim um mané aqui, sozinho, enchendo a cara de comida no cofre. E ele falou, o que eu faço? Como é que eu faço para criar relacionamento? Eu falei, cara, pergunta para alguém que horas tem, fala do tempo, puxa assunto. Eu sou uma pessoa que eu puxo assunto no metrô, no ônibus, aonde eu estou falando. Chega a ser chata, né? Mas, assim, você tem formas de abordar. Então, chega para o cara e fala assim, poxa, hoje está nevando pra caramba, né? Nossa, eu tive a maior dificuldade de chegar aqui no evento. Aí ele, tá bom, vou fazer. Aí ele foi, 30 minutos depois, ele funciona, Annelise? Eu falei, claro que funciona. Lembra de como você paquerava a sua esposa? Você não ficava olhando para ela e falando o que ela gosta, como que ela fala, aonde ela vai. Você perdeu isso depois que casou? Ele, não, eu tenho que perder, porque eu casei. Eu falei, mas a técnica você pode usar para outras coisas. Isso é approach rapport. Todos nós podemos fazer isso, tá? Político faz muito isso, gente. E faz muito bem feito, né? Tá? Job rotation é uma boa prática entre os profissionais de negócio e produto? A minha resposta é, depende. Por quê? E por que eu coloquei essa frase aqui? Eu já trabalhei em equipe como analista de negócio, que eu fazia um projeto, no meio, 2 meses depois do projeto, me trocavam, me botavam para outro projeto, mais 2 meses me botavam para outro projeto. O que acontecia? Quando eu começava a ganhar conhecimento sobre aquele produto, me trocavam de produto. Quando eu tem pessoal aí que está se identificando com o que eu estou falando. Quando eu começava a conhecer as pessoas envolvidas, quando eu começava a conhecer o sistema, eu era trocada. E eu não me especializava em nada, eu era genérico, é como uma caixinha de remédio genérico. Então, nesse momento, para mim, o job rotation é muito ruim. Eu não vou conseguir atender meu cliente com satisfação. Eu não vou estar sendo eficiente e eficaz no meu processo. Então, o que é mais legal fazer? E eu coloco essa pergunta justamente para cativar vocês. O legal é a gente ficar durante o projeto. Beleza, acabou o projeto, vamos trocar agora o time. É normal acabar o projeto, o time se reformular para fazer outros projetos. Então, a gente precisa ter o quê? Uma certa cadência. Lembra que quando a gente está levantando necessidade e oportunidade, a gente está construindo conhecimento. E ninguém constrói conhecimento sendo interrompido. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, tá? É legal ter o job rotation? É, mas a gente precisa ter cuidado com o tempo que é feito, tá? E aí chegou a parte de técnicas e ferramentas. Então, até aqui, eu falei muito para vocês sobre o que é necessidade, o que é oportunidade, o que é valor de negócio, quais são os perfis que a gente tem de pessoas que levantam necessidade, como elas devem se comportar. E aí a gente vai para técnicas. A gente tem a prototipação. Então, eu já falei um pouquinho lá no início. Não é vergonha nenhuma você desenhar ou fazer o desenho junto com o seu usuário. Não tem nada de errado. Não quer dizer que você é péssimo em levantamento. Quantas vezes o UX, a gente vai nas células de UX ou conversa com o pessoal de UX e a melhor forma deles entenderem o que o usuário tem, precisa construir, é através de desenho. Todos nós aqui dentro da empresa vamos ter quadro com desenhos de aplicativo, desenhos de sistema, desenhos de fluxos. Então, a prototipação é super importante ter. Tirem foto, documente, use cores coloridas, né? Tem cursos agora excelentes de facilitação visual. Então, trabalhe isso porque é uma competência que vocês podem desenvolver. Os 5 porquês com a causa raiz. É igual criança de 4 anos que fica ali te pentelhando porque que a lua fica na metade no céu e de dia tem o sol. Então, elas ficam ali, por quê? Por quê? Por quê? Então, aqui eu botei um exemplo dos 5 porquês. Então, o atendente não conseguiu cadastrar o produto. Mas por que ele não conseguiu? Ao incluir o desconto do produto, ele retornou um erro. Tá, mas por que retornou o erro? Não havia vigência de desconto no sistema. Tá, mas por que não havia vigência? A área de produtos não tinha cadastrado. E por que não cadastrou? Porque não tinha sido treinada e efetuado o cadastro. Então, se a gente for ver, qual é o principal problema que acarretou todos esses questionamentos? Eu não ter treinado a parte de cadastro. Então, a minha causa raiz é essa.
A gente sempre olha o pico, né, da pirâmide. Então, a gente tem sempre a visão de lá, do atendente, da ação que ele não conseguiu fazer. Mas a gente nunca trabalha para chegar até a causa raiz e tratar o problema. Então, é uma ótima ferramenta para ser usada. Perguntas. Gente, pergunta é o desfecho de tudo, tá? Então, a gente pode perguntar qual é a necessidade a ser atendida. A solicitação é uma melhoria ou é um problema de falha? Tem muita gente que confunde bug com melhoria, pelo amor de Deus. Bug é defeito, é falha. Melhoria é algo que já funciona e precisa ser aprimorado. Qual o prazo máximo para a empresa atender a sua solicitação? Porque isso me dá abertura para eu negociar prazo. Tá? Se sua solicitação não for realizada, qual o impacto que terá na sua rotina de trabalho? Isso me dá questão de tempo. É urgente, eu preciso tratar agora porque está todo mundo parado? Ou eu posso postergar esse tempo e trabalhar mais à frente? O quanto você está disposto a pagar por essa necessidade? Se eu cobro por necessidade. Então, essas perguntas, elas são desfecho de tudo para você levantar uma necessidade. Eu posso criar um checklist em cima dessas perguntas. Eu posso criar um canvas para a minha equipe de negócios em cima dessa pergunta. As perguntas podem se apresentar de maneiras diferentes, mas as respostas vão ser o resultado da necessidade. Opa! E aí eu tenho o FOFA, ou matriz SWOT, que eu gosto de usar muito. Tanto para indivíduo quanto para projeto. Então, o FOFA é o seguinte, o que está aqui abaixo são oportunidades e ameaças externas no mercado. O que está em cima são forças e fraquezas internas. Então, eu tenho lá uma necessidade, está nascendo um projeto, eu tenho um objetivo. Quais são as forças internas dentro da empresa que eu tenho para tratar esse projeto? Eu tenho pessoas qualificadas, eu tenho sistema, eu já tenho metade já pronta. Isso são forças da empresa. Quais são as fraquezas? Eu vou precisar contratar algum profissional, eu vou ter que comprar a licença de algum software. E quais são as oportunidades que eu tenho externas da empresa, pensando em cliente e usuário? Eu vou começar um mercado que ainda não existe, eu vou conseguir clientes que ainda não possuo. Quais são as ameaças? Eu posso ter alta do dólar, que vai viabilizar o preço dessa minha solução. Eu posso ter problemas com devices para lançar. Então, quando eu estou fazendo a FOFA, a matriz SWOT, eu já estou conseguindo captar inicialmente se aquele projeto vai dar certo ou não. Tá? E aí tem o Product Vision Board, que eu gosto muito de usar para início de projetos ou produtos. Tá? Por quê? Porque ele me dá uma visão ampla. Qual o alvo que eu tenho que atingir? Quais os benefícios? Que produto? Quais são meus concorrentes? Metas? Custos? Como eu monetizo? Quais são os canais que eu trabalho isso? Então, isso aqui tem na internet, vocês podem pegar lá do produto. Eu tenho até um artigo falando de como fazer um produto Canvas, Visio Canvas, com o pessoal da equipe. Tá? E, por último, eu deixo uma frase para vocês, ironicamente. Todo mundo tem cliente, mas só traficante e profissional de TI tem usuário. Muito obrigada, gente. Vocês querem a frase? Todo mundo gosta dessa frase. Não vamos virar traficantes, pelo amor de Deus. Podemos abrir para perguntas? Bom dia. Me ouvindo? Melhor agora? Quando você fala de extração de necessidade para gerar valor, e a gente fala bastante de escuta ativa, o engajamento da pessoa também é o segundo fator de maior importância nesse processo, né? Oi. Agora eu tenho que falar até baixo, né? O fato de você escolher pessoas para perfis de trabalho é mega importante para o sucesso de tudo.
Então, é o que eu falei antes, se você não pegar uma pessoa que tem essa parte humana aflorada, que gosta de conversar, vai ser mais difícil de você ter esse profissional qualificado. Tem profissionais que você pode trabalhar isso, não tem problema. Tem alguns que você vê que precisa ali de uma capacitação, de um acompanhamento para desenvolver habilidades. Mas o engajamento é super importante. Tanto é que quando a gente vê analista de negócio realmente engajado com as pessoas, com o sistema que ele faz parte, né, e com o produto, eles transformam um Product Owner em um Product Manager, porque realmente ele está fazendo algo que ele ama. Então, eu falo muito que a gente precisa observar o ambiente de trabalho, porque ali a gente, observando as ações, a gente sabe quem tem ou não capacitação para fazer isso. Tá? Mas é importante. Mais pergunta? Mais alguma pergunta? Não tenho drogas para passar, já vou avisando. Sei que hoje é sábado, mas não tem. Não, eu sou pega no aeroporto, aí ferrou. A última, tá, gente? Bora lá. Depois eu tô aí, pode conversar comigo. Nós, aqui da Concrete, somos POs de consultoria, né? Aham. E o grande problema que a gente tem no nosso produto atual é como extrair a real necessidade, né? O problema do usuário, quando, por exemplo, no produto que a gente não tem contato com esse usuário. Então, chega o nosso cara de negócio e ele fala o que quer. Então, a gente não tem contato com o usuário final. Ele é um ponto focal. Ele é o ponto focal. Você tem alguma técnica para abordar? Como é ser PO de uma consultoria? Eu acho muito ruim esse modelo, porque a gente perde muito quando a gente não tem contato com a pessoa, tá? O contato, ele cria relacionamento, confiança, credibilidade, te dá abertura. Então, assim, quando você tem um ponto focal, se você tiver um ponto focal que consiga fazer que seja essa pessoa, que tenha um contato, confiança, credibilidade, beleza. Mas geralmente, o que eu vejo nas empresas é que o ponto focal, ele vira um hub. E aí ele começa a tirar pedido loucamente e acaba perdendo toda essa parte de approach, de rapport, porque ele tem que atender no prazo. Então, tipo assim, e aí o que eu me questiono muito é, se eu tenho uma pessoa que é um ponto focal fazendo esse trabalho, de repente era melhor só ter a ferramenta. Né? E você receber pela ferramenta e entrar em contato com a pessoa, seja por telefone, seja por uma call, porque aí eu acho que fica um pouco mais efetivo. Então, assim, eu sei que isso é um modelo de trabalho que as consultorias têm, que as terceiras prestam. Já trabalhei também para terceiros, sei como é que é. Mas eu acho que a gente tem que começar a criar algum tipo de relacionamento com o usuário para poder atender ele melhor. E até a forma de contratação também. Porque a gente, quando contrata, já está previsto esse tipo de fluxo, entendeu? Então, se a gente criar uma célula e começar a fazer prova de conceito e mostrar o quanto é efetivo você ter esse relacionamento, ou estar perto do seu cliente, ou pior, ficar no cliente em vez de ficar em outra área, sabe? Eu acho que a gente ganha muito mais do que tendo um proxy ali, um hub passando demanda. Acabou? Fui expulsa. Gente, muito obrigada. Um bom sábado. Eu vou estar aí com vocês, tá?